Livro do Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, verso 1 e 2, diz assim: 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães asmos, sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus, a traição para matá-lo. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Amém? Deus e Pai, em Tua presença, Senhor, estamos já muito gratos pelo culto, pelos louvores, pelas orações, pela comunhão dos santos. Muito obrigado a Deus por Tua palavra lida, que ela traga luz para nossas mentes, nossos corações. Pai, nos usa nesta noite para que possamos ser usados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Sentem, irmãos. Vamos falar nesta noite sobre o tema a festa dos pães asmos. Aquele período lá em Jerusalém era um período da Páscoa, que 2 dias depois, como diz o texto, seria celebrada a Páscoa. E aqui diz que aqueles homens, fariseus, desejavam prender e matar Jesus, agora não durante a Páscoa. É o que vamos ver na mensagem de hoje para você. Eu escolhi, amados, 3 fases dos capítulos 1 e 2. A primeira fase, eu escolhi Páscoa, a festa dos pães sem fermentos, em outras palavras, pães asmos. A outra frase foi: procuravam uma forma de prender Jesus. Aqueles fariseus estavam obstinados para prender e matar Jesus. E a terceira frase, não durante a festa. Então, não fazer isso agora, porque vai pegar mal, né? Então, ele vai ser um mártir. Ele já era mártir, né, Jesus? Ele seria um mártir. Mas não era o plano deles. O próprio Jesus anunciou que ele iria ser entregue às autoridades. Ainda no capítulo 13, ele disse ser entregue, os discípulos ficaram alarmados, mas, Senhor, não pode ser uma coisa dessa. Bem, meus irmãos, vamos ver aqui na palavra de Deus esses assuntos importantes para nós. Páscoa é a festa dos pães asmos, isto é, pães sem fermento. Olha bem, aqui no caso, Jesus estava celebrando a última Páscoa. A última Páscoa que era para Jesus, que veio para fazer a divisão de águas, que veio encerrar a Páscoa, que era coisa da antiga aliança. E aí ele, ao instituir a ceia, ele ia então trazer uma nova aliança. Então, amados, essa festa para os judeus, preste bem atenção, amados, ele iria celebrar e celebrou com os judeus discípulos, os 12 discípulos, incluindo nessa jornada o próprio traidor Judas. Bem, ficou ali restrita aos discípulos, né? Bem, na frase, procuravam uma forma de prender e matar Jesus, né? Os judeus, amados, da antiga aliança, que ia acabar no dia da celebração da ceia, acabou a Páscoa, né?
Os judeus, então, amados, eles não receberam Jesus como Messias, não aceitaram Jesus como Salvador, não aceitaram Jesus porque tratava-se de uma antiga aliança que terminou com Jesus. E a nova aliança que começou com Jesus na celebração da ceia do Senhor, celebrou a última Páscoa, no mesma noite, ele celebrou a ceia do Senhor. No verso, na frase de número, não durante a festa, os judeus, fariseus e as autoridades judaicas, meus irmãos, eles tentaram usar uma estratégia para matar Jesus, mas não na Páscoa, não na festa dos pães asmos. Ou festa dos pães asmos, que foi 7 dias antes da saída do povo do Egito. Ou chama também, né, da libertação do povo. Né? A Páscoa se refere à libertação do povo ou à festa dos pães asmos, que estão tudo atrelado numa coisa só. Então, nós vamos ver nesta noite exatamente esse tema. Nós temos ainda algumas mensagens no livro de Marcos e vamos falar sobre a morte de Jesus. Olha, a frase Páscoa e a festa dos pães asmos sem fermento, a celebração aqui da última Páscoa, meus irmãos, e não fala da ceia aqui, porque a ceia é ele que vai instituir a nova aliança, encerrar a antiga do povo de Deus para uma nova que agora é a Igreja de Cristo, agora é o corpo de Cristo, agora é as testemunhas de Cristo. Como eu disse ontem, Dalva, lá em Marlene, lá em Felipe Guerra, né? Como eu disse lá, que aquela era a última Páscoa. E na mesma jornada, ele então instituiu a nova aliança, fazendo a transição. E Jesus celebrou a ceia do Senhor. Vamos ver isso mais na frente. Olha, meus irmãos, vai ser uma quinta-feira, quando ele vai celebrar a Páscoa e a ceia, né? E a celebração, amados, com a ceia do Senhor, era a constituição da nova aliança em Jesus Cristo, para estabelecer o reino de Deus espiritual. Preste atenção, irmãos. Olha, quando no capítulo 13 os fariseus, os saduceus e os escribas procuravam Jesus e perguntavam a ele, né, botando ele contra Roma, é lícito pagar impostos a Roma, e ele dizia, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles também questionavam sobre o Herodes, se ele vinha derrubar o reinado de Herodes, né? Nada disso, ele veio estabelecer o reino de Deus, o reino espiritual, amados. O ato, amado, dessa transição de uma aliança para a outra, a antiga e a nova, amados, aconteceu exatamente com o Filho do Homem. Eu vou aqui ler, meus amados, um texto sagrado de Lucas, capítulo 22, versos 15, 19 e 20. Presta atenção, o que é que diz a palavra. Então Jesus lhe disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa. Presta atenção, esta Páscoa. Em outras palavras, era a última Páscoa que ele estava celebrando. A última Páscoa. E aí, amados, ele disse que faria isso antes do sofrimento dele. E antes da morte na cruz. E aí, amados, ele continua dizendo assim, e pegando um pão, né,
ele partiu e distribuiu com os seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. E do mesmo modo, depois de comer o pão, a ceia, no verso 20, ele pegou, amados, o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, aqui, amados, neste texto de Lucas 22, versos, amados, de 15 a 20, o Senhor Jesus, amado, no verso 15, está dizendo: eu estou celebrando a última Páscoa. E nos versos 19 e 20, ele disse: eu estou celebrando a nova aliança, o pão e o vinho. O pão é meu corpo, que eu vou dar na cruz do Calvário por vocês. Assumir o pecado de vocês e pagar na cruz do Calvário. O cálice é a aliança do meu sangue. Portanto, que a nova aliança será feita com vocês. E aí ele verteu o seu corpo na cruz e derramou o seu sangue. Meus irmãos, a Páscoa foi criada por Deus. Qual foi o motivo da criação da Páscoa? Foi que o povo de Deus, ele estava, amado, na escravidão do Egito. E o povo orava a Deus, o povo estava mais ou menos há 350 anos, amados, no Egito, aí eles se tornaram escravos dos faraós, do faraó, e sofreu comendo o pão que o diabo amassou. E eles então disseram uns para os outros: e a gente aqui nessa terra do Egito, como é que a gente tem um Deus que meus pais disseram, né? Jacó, Isaac e Abraão, que era um Deus soberano, e nós aqui estamos padecendo e sofrendo na mão de um faraó? E começaram a clamar: Senhor, Deus soberano, nos liberte. Aí então Deus veio, como nós sabemos da história, falou com Moisés, com Arão, e mandou eles ir para o Egito para libertar o povo de Deus. E depois de 10 pragas, 9 pragas, para fazer o povo, o Egito, sofrer. Mas na última praga, era a praga dos primogênitos. Era para judeus e para egípcios. E ali ele disse: vocês vão celebrar os pães asmos, sem fermento, somente a farinha não levedada, a farinha com azeite e sal. E vocês, durante 7 dias, celebrem a festa dos pães asmos, porque no 7º dia, na madrugada do 8º, vocês irão ser libertados e sair do Egito. Por isso que chama-se festa dos pães asmos e festa, amados, da libertação do povo de Deus, a Páscoa. Vamos ver aqui, amados, do verso, na frase de número 2, procuravam uma forma de prender Jesus. Eles queriam a todo custo prender Jesus, mas eles tinham cisma de prender Jesus e matar Jesus em meio à festa da Páscoa, porque isso chamaria muita atenção. Os judeus, amados fariseus, usados pelo inimigo, o diabo, tentaram encontrar uma solução para barrar o ministério de Jesus, que reunia multidões de pessoas para ouvi-lo. Ele estava famoso dentro de Israel. Eles não aguentavam, não suportavam e queriam, então, prendê-lo, né, para ele ser morto. Jesus veio para libertar o homem, libertar do pecado. Ele veio para dar perdão e, para além da remissão, ele veio para
trazer a redenção, a salvação para o povo. A Páscoa, irmãos, ou os pães asmos, era a principal festa que era celebrada, amado, em Israel. Eram, como eu disse, 7 dias de pães asmos, sem fermento, né? Que eles comiam durante 7 dias, amados, né? E aqueles homens queriam prender e matar o Senhor Jesus. Eles planejaram isso. Vamos fazer depois da Páscoa. Ora, depois da Páscoa era a morte de Jesus. Ele celebrou a Páscoa e a ceia ao mesmo tempo. Terminou à meia-noite da quinta-feira. E na sexta de madrugada, depois de muita oração, ele foi saindo do jardim do Getsemane e foi preso. E passou o dia de sofrimento. Meus irmãos, os judeus celebravam a Páscoa, a festa dos pães asmos, que também, amados, simbolizava ali a liberdade do povo de Deus, do cativeiro, do Egito, amados. Era uma festa bem comemorada, porque era a libertação, comemoração da libertação do povo de Deus. E em terceiro e último lugar, amados, não durante a festa, não. Os líderes, as autoridades disseram, não vamos fazer isso agora. Porque vai chamar atenção. E ele vai se tornar um grande, né, destaque aqui em Israel, porque ele foi assassinado, foi preso por nós. Vamos deixar passar a festa. O povo voltar para seus países, voltar para as suas cidades. Né? Mas o tiro saiu pela culatra, amados. Eles queriam matar Jesus para eliminar, amados, a repercussão de Jesus, que ele era o Messias e ele veio para o seu povo. Amada, o plano dos judeus não deu certo, né? Os fariseus erraram, porque a vontade não é dos homens, a vontade é de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, amados, ele celebrou ali a Páscoa e depois da Páscoa, no mesmo evento, celebrou a ceia do Senhor. E ali ele disse assim, ó, já li aqui, né? Em Lucas capítulo 22, verso 15, desejei muito comer com vocês esta Páscoa, era a última. Verso 19 e 20, tomando o pão, ele disse, isto é meu corpo, que será dado por vocês, para pagar o pecado do homem pecador. E todos que crerem em Jesus Cristo, se arrependerem dos seus pecados, eles serão salvos. No verso 20, ele pegou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, amados, ali estava fechada a situação. Celebrou a última Páscoa e acabou a aliança antiga. E aí ele celebrou a ceia do Senhor. E aí começou a nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, amado, ele vinha anunciando aos seus discípulos que isto ia acontecer. Mas os seus discípulos não se focavam nesse tema. A missão foi dada, amados, por Deus, para o Senhor Jesus vir ao mundo, vir trazer o perdão do pecado que Adão cometeu e colocou a humanidade na ruína do pecado. E ele veio para trazer a remissão do pecado, o perdão, e veio para, amados, restaurar o Espírito Santo de Deus que saiu do coração deles ao deixar o paraíso. E aí Jesus vai mandar o seu Espírito para a sua igreja no dia de Pentecostes. Meus irmãos, concluindo a nossa mensagem, a festa dos pães asmos, a Páscoa, era uma festa de comemoração, amados, que lembrava, amado, a libertação do povo de Deus do Egito. Meus irmãos, os judeus que certamente desconheciam a profecia da vinda do Messias,
Embora muitos deles ouviram falar sobre o Messias, mas eles não se tocaram, não se focaram e não deram ouvidos ao Filho de Deus que veio. Ora, meus irmãos, esta é a mensagem que ele deixou para nós. A mensagem, amados, de que a libertação está nele. Só ele é o libertador, amados, da humanidade. Só ele, somente ele. Olha, uma pequena ilustração. Atualmente, amados, muitas pessoas pelo mundo afora, amados, comemoram a Páscoa. Essa comemoração está repleta de alterações, irmãos. Infelizmente, hoje, não é mais para se comemorar a Páscoa. A Páscoa terminou com Jesus. E agora é a nova aliança. É a nova aliança. Porque, amados, é verdade ou não é, irmã Naide? Em vez, amados, em vez, amados, do cordeiro da Páscoa, eles colocaram um coelho. E assim, amados, eles estão errados, amados, né? Amados, em lugar, amados, das ervas amargas para poder celebrar a ceia, aí a ceia hoje sabe o quê? É uvas, maçã, mas na festa dos pães asmos, da libertação do povo de Deus. A festa, amada, libertação do Egito. Deus disse, 7 dias vocês comam. Coma do cordeiro, que é para o sangue ser vertido e passado nos umbrais da casa para o dia da saída do povo de Deus e os filhos não morrer, os primogênitos. E os 7 dias da Páscoa, dos pães asmos, vocês vão comer pão sem fermento. Vocês vão comer com ervas amargas e com o azeite, amados, e sem a massa ser levedada. É essa Páscoa, não é essa Páscoa. E isso aí acabou. Acabou com Jesus, não tem mais. Mas hoje, infelizmente, as seitas, amados, humanistas, por exemplo, é quem celebra isso aí com Páscoa, coelhinho de Páscoa. Onde é que tem esse coelhinho de Páscoa, menino? É o Cordeiro Pascal. É o Cordeiro Pascal. Olha, meus irmãos, que Deus nos ajude a compreendermos a sua palavra, a entender a sua mensagem, em nome de Jesus. Amém.